Vamos iniciando a aula de hoje, então. Hoje a nossa aula vai falar sobre a diferença do Pilates na escola com a diferença do Pilates no estúdio. Já posso afirmar para vocês que os dois têm extrema importância no âmbito, né? Tanto na escola quanto no estúdio, os dois são de extrema importância. Mas hoje, como a aula é sobre a diferença, a gente vai iniciar então falando sobre a diferença do Pilates Kids na escola, né? Então, a diferença do Pilates Kids na escola é um pouco diferente do que a gente trabalha no Pilates no estúdio. E hoje a gente vai vou tentar passar para vocês quais são as diferenças. Então, é importante frisar para vocês. Olá, então vamos começar a aula de hoje. Hoje na aula nós vamos então saber a importância e a diferença do Pilates na escola com o Pilates no estúdio. Já quero deixar bem claro que os dois lugares, os dois ambientes são muito importantes para a criança, tá? Principalmente porque ela está em desenvolvimento e a gente já falou da importância do aprendizado. Então vamos iniciar com o Pilates na escola, já que a gente vai falar dos dois ambientes. Então é importantíssimo a gente entender que o ambiente escolar é um pouco diferente do ambiente no estúdio. Então, o primeiro item que é importante a gente saber é que na escola, já foi falado isso até em outros vídeos, mas eu vou ressaltar aqui. Na escola, não é todos os profissionais que podem atuar na escola. Então, quem pode trabalhar na escola? Quem pode trabalhar na escola são os professores de educação física, tá? Então, são professores que têm licenciatura, então, que eles têm a habilitação de poder trabalhar no ambiente escolar. Então, vocês podem estar me dizendo assim, tá, Vânia, mas agora que eu sou física, então eu não posso trabalhar na escola. Não, na realidade, você não pode dar aula na escola, mas você pode sim fazer uma parceria, como eu já mencionei em outros vídeos, em que você planeja o projeto, em que você apresenta o projeto na escola, mas você não dá as aulas para as crianças, tá? E também é importante o fisioterapeuta estar na escola, porque ele também tem um olhar um pouco mais detalhado, ele tem um olhar um pouco mais filtrado para os desvios, para as disfunções. Então, tudo isso numa avaliação postural, numa avaliação física, quando se é realizada, se tem muito mais ganhos, né? Então, é importante você estar na escola? É importante sim. Fisioterapeuta pode estar na escola? Pode. O que ele não pode é dar as aulas no ambiente escolar, mas ele pode dar as aulas no estúdio, como a gente vai falar depois, tá ok? Outro fator importante que a gente não pode deixar de ressaltar aqui é que quando a gente vai trabalhar com crianças, né? Aonde a gente encontra as crianças? Aonde é o lugar onde a gente mais encontra números de crianças? É na escola. Então não tem por que a gente não fazer um projeto numa escola, a gente não tentar fazer uma parceria numa escola, a gente não vincular a escola com o nosso trabalho com o Pilates, tá? Então é importante, tanto para professor de educação física, quanto para fisioterapeuta, estar inserido no ambiente escolar, tá? Se eu não quiser trabalhar na escola, Vânia, faço o quê? Tu pode trabalhar no estúdio, tá? Não quer dizer que você tenha que trabalhar na escola, mas eu tô aqui alertando a possibilidade e a oportunidade que você tem de estar também na escola. Então, você que é fisioterapeuta pode estar na escola, de acordo com aquilo que eu falei, né? Então, fazendo um projeto ou então fazendo uma parceria com algum professor de educação física para dar as aulas. Mas a gente pode sim estar nos dois ambientes, tá? Continuando então, tá? O que mais é diferente da escola com o estúdio? Então, o objetivo na escola, ele é um pouco diferente, né? O objetivo na escola é realmente de implementar um projeto de prevenção por meio do método Pilates, visando então a orientação postural e as correções de desvios posturais. Então, mostrando também para a comunidade escolar, para os pais, para os professores, para os avós, enfim, para quem está vinculado à escola, a importância, né, e o quanto a escola também está preocupada na prevenção da saúde
dessas crianças, a prevenção da saúde postural, da saúde delas a longo prazo. Então, isso engrandece muito uma escola, por quê? Porque a gente tem a tendência de ver as escolas quererem trabalhar simplesmente o desenvolvimento, às vezes, cognitivo. É lógico que se trabalha um pouco o desenvolvimento motor nas aulas de educação física, sim, mas ele se torna um pouco menor em função de tudo que a gente pode ganhar na prevenção e na orientação de problemas posturais. Então, isso engrandece muito a escola, tá? Então, quando a gente faz um projeto, esse objetivo, é importante ressaltar para a coordenação que a escola vai ganhar muito com esse projeto. Não é só as crianças, mas ela cria muita visibilidade e uma visão diferente dos pais perante a escola. Então, o principal objetivo da escola é educar. A gente vai conseguir tratar alguma patologia, algum desvio de leve, a gente consegue sim, mas a gente não consegue fazer um trabalho específico para uma determinada criança, tá? O que eu normalmente faço? No início de cada ano, eu faço uma avaliação da turma, né? Então, individualizada, e aí eu elenco os maiores desvios, aquilo que mais está perceptível, e tento sim fazer um trabalho mais voltado para a maior quantidade de problemas daquele desvio. Por exemplo, tá? Se eu percebo que a gente tem uma turma com muitos desvios posturais de cifose, né? Que tem um desvio postural cifótico, que tem a grande maioria está com esse problema, o que eu faço? Eu procuro trabalhar diversas aulas para tentar orientar e corrigir esse desvio. Eu vou corrigir de todos? Provavelmente não, porque na realidade, quando a gente trabalha com quantidade de alunos, é mais difícil a gente intervir em cada um. Então, na realidade, por isso que o objetivo da escola é prevenção e a educação, porque a gente não consegue muitas vezes tratar o problema, mas a gente consegue dar uma amenizada em toda a turma, né? Então, se eu percebo que eu tenho algum aluno com maior desvio, com maior problema naquela área, naquele desvio postural, eu indico então o Pilates para o estúdio, que aí no estúdio eu consigo trabalhar melhor, tá? Então, ressaltando, o objetivo maior é na educação, tá? Então, assim, como eu falei, além de educar, né, a gente também na escola tem que ter um planejamento. Tá, Vânia, mas como assim um planejamento? A escola, como eu falei, é diferente de um estúdio. Então, se tu não tiver um planejamento de como você vai trabalhar aquela escola, por quê? Porque na escola a gente tem quantidade de crianças. A gente normalmente trabalha com turmas, tá? A escola vai dizer, a tua turma tem tantos alunos, e a turma tal, e enfim. Então, a gente tem que ter um planejamento para cada faixa etária. Por quê? Porque senão a gente não consegue fazer uma aula adequada, a gente não consegue ter uma resposta dos alunos, tá? Então, isso é muito, muito importante, a gente ter essa noção de que o planejamento é de extrema importância, principalmente no ambiente escolar, tá? Porque a gente tem quantidade de alunos. Se a gente não planejar uma aula inteira, a gente perde o domínio da aula, a gente perde o domínio da turma, e aí fica complicado depois a gente manter as aulas com essas crianças. Então, é extrema importância a gente ter esse planejamento, tá ok? Seguindo então, pensarmos então em materiais. O que é importante também a gente ressaltar aqui? Quando a gente vai para a escola, seguidamente as pessoas me perguntam, bah, Vânia, mas como é que eu vou fazer na escola que a gente tem muito menos material, tem menos aparelhos não, tem menos acessórios, a gente não tem como, às vezes, trabalhar com todas as crianças, enfim, o que eu posso afirmar para vocês, tá? É de extrema importância que quando você for planejar, então por isso é da importância também do planejamento, né? Quando você for planejar o que você vai fazer, você já analisar se a escola tem todo esse material, se, eu quero fazer um trabalho hoje com espaguete, como está aqui na foto, né? Mas se não tiver espaguete para cada aluno, não tem como a gente trabalhar. Como é que você vai dizer? 3 usam espaguete, 3 não usam, 3 ficam olhando. Não dá. Criança a gente trabalha onde todos tenham então um acessório, tá? Para fazer a aula, então daquilo que você planejou, ou então se você já sabe,
Vânia, não tem todo esse material, o que eu faço com isso, né? Aí você tem que planejar, e aí uma estratégia que eu gosto de utilizar é que quando tem pouco material, e por exemplo, uma das coisas que às vezes eu gosto de usar é bolas, né? E a escola que eu trabalho, a gente sabe que é difícil as escolas comprar as bolas suíças, por quê? Porque são bolas com um valor maior, é difícil então ser reutilizado em outras áreas. Então é difícil a gente conseguir fazer com que a escola disponibilize essas bolas. Então o que eu faço? Quando eu vou trabalhar com as bolas, que eu sei que eu tenho poucas bolas para as turmas, eu já planejo aulas em grupo. Então que eu vou trabalhar grupos pequenos com uma bola, e aí a importância de a gente ter isso já planejado, tá? Então, não tenho muito material, então planeja. Pode ser em duplas, divide o material, pode ser em trio, divide o material, pode ser em grupos pequenos para dividir. O que não dá para se fazer é um grupinho, por exemplo, ter material e outro grupinho ficar olhando. Dessa maneira não tem como se trabalhar. Todos devem trabalhar com o material e todos devem ter a oportunidade de manusear o material, de manusear o utensílio, o acessório. Às vezes eu gosto de levar alguns acessórios que eu tenho no estúdio, então é importante a gente também pensar nisso, tá? E não esquecer que quando a gente trabalha em quantidade, a gente tem que ter quantidade para todos, tá ok? Então o planejamento também deve ser adequado. Então o que seria adequado? Por exemplo, se você vai dar aula, por exemplo, aqui eu estou com uma turma de, se eu não me engano, aqui era um primeiro ano, tá? Um primeiro ano. Um primeiro ano, o desenvolvimento motor de um primeiro ano é muito diferente de uma turma do quarto ano. O que eu tenho que pensar nisso? Poxa, será que a atividade que eu vou planejar e que eu vou propor para hoje, para o primeiro ano, está de acordo com o desenvolvimento motor deles? Está de acordo com as vivências? Com aquilo que eu proponho? Se não estiver de acordo, não dá para você fazer essa aula para essa turma. Um exemplo, Vânia, eu vou dar aula para desde o jardim até o quinto ano, por exemplo, tá? Você vai ter que fazer planejamentos diferentes. Você não pode dar a mesma aula que você deu para o primeiro ano, para o quinto ano, por exemplo, que você querer dar para o primeiro ano. Eles não vão estar maduros para desenvolver a atividade que você planejou, eles não vão entender às vezes a atividade, então é importante planejar e fazer um planejamento de acordo com a turma, de acordo com aquilo que você está vendo. Às vezes até a gente pode perceber que seria de acordo com aquela idade, mas se o desenvolvimento motor daquela turma não está ainda maduro para aquela atividade, a gente não pode querer fazer uma coisa que não vai dar resultado, tá? A gente tem que pensar e tem que ver a nossa turma, a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando com eles para a gente entender qual é o desenvolvimento daquela área, daquela turma, daquelas crianças. Então, isso é muito importante a gente tá atentos a isso, tá? A gente tem que pensar nisso e tem que adequar o que a gente planejou, aquilo que a gente quer trabalhar, que a gente precisa trabalhar com o desenvolvimento e com a realidade daquela turma, tá? Então, extremamente importante a gente ter um planejamento adequado, tá ok? Aí a gente pode pensar, isso foi tudo que a gente aprendeu e que a gente tem que ressaltar na escola. Importantíssimo tudo isso que eu falei para vocês, tá? Já no estúdio, o que a gente sabe? Quando a gente fala em estúdio, como eu falei no início, quem pode trabalhar no estúdio, então abre muito mais o leque, né? Pode trabalhar tanto o profissional de educação física, né? Quanto um fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta pode trabalhar no estúdio? Pode. Por que ele pode trabalhar no estúdio? Porque o ambiente do estúdio é diferente do ambiente da escola. Ele tem habilitação para trabalhar no estúdio, tá ok? Também a gente tem no estúdio a possibilidade de se ter turmas pequenas. Aqui vocês podem ver que a turma que eu estou trabalhando é uma turma extremamente pequena. Por quê? Porque eu optei por trabalhar com uma turma menor. Eu posso aumentar a turma de acordo com a necessidade? Posso, mas a gente não vai ter a realidade de uma escola, em que a gente tem às vezes 10, 15, 20 alunos. No estúdio, a gente tem a possibilidade de trabalhar com menos alunos e aí sim a gente ter a opção e a oportunidade de trabalhar
mas as necessidades de cada aluno, tá? Então, o estúdio já se difere por isso, né? O objetivo do estúdio, às vezes, é bem diferente do objetivo da escola. Porque muitas crianças, às vezes, vão optar em fazer aula no estúdio, por quê? Para trabalhar aquela necessidade em que realmente foi diagnosticada. Então, você consegue fazer um trabalho mais direcionado para uma criança quando ela está no estúdio, certo? Então, aí já começa um dos diferenciais da escola para o estúdio, tá? Então, aqui, o estúdio também, a gente tem a opção de trabalhar com poucas crianças, como eu falei. Então, varia muito de estúdio para estúdio. Tem estúdios que gostam de trabalhar com quartetos, tem estúdio que gostam de trabalhar com 5, 6 crianças, com duplas, como no caso da imagem, né? Então, essa oportunidade de se trabalhar com poucas crianças, a gente consegue agregar muito mais, às vezes, para essas crianças que vieram procurar o nosso trabalho, vieram procurar os benefícios do Pilates para as crianças, ok? Algo importante também a se ressaltar é que quando você começa a trabalhar com uma criança no estúdio, a gente tem que ter uma conversa franca com os pais das crianças. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma anamnese. É lógico que às vezes tu vai perguntar para a criança, ela não vai saber te responder. Mas o pai, ele provavelmente saiba de toda a vivência de uma criança. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso corpo tem memória, a nossa musculatura, os nossos órgãos, o nosso desenvolvimento, a musculatura do nosso corpo, ela tem uma memória. Então, tem coisas que podem ter acontecido, que pode ter surgido na fase de bebê, ou fases anteriores, que a criança não vai saber, mas que o pai, quando a gente faz uma anamnésia, em que tu pergunta o que aconteceu, se a criança passou por tal e tal de patologia, ou se a criança teve alguma doença, isso tudo vai nos dar o quê? Vai nos dar respaldo para saber o porquê que daqui a pouco aquela criança está com mais dificuldade, porque a gente vai avaliar então de uma maneira diferente, porque a gente já sabe o histórico dessa criança, o porquê que ela às vezes tem aquela tensão em determinado lugar, porque realmente isso veio de tempos anteriores, de fases anteriores. Então é importante a gente ter essa informação e a gente normalmente sabe disso fazendo uma anamnésia com os pais, né? Além dessa anamnese, é importante o quê? A gente avaliar, fazer uma avaliação postural, com o intuito realmente de verificar possíveis desvios. Lembrando sempre que a criança, né, ela está em desenvolvimento. Então não quer dizer que se você está vendo naquele momento uma leve inclinação, é que a criança vai ter realmente aquele desvio, ou uma escoliose. Eu vejo uma leve inclinação à esquerda, então ela tem escoliose, vamos ter que trabalhar nisso. Por quê? A gente tem que entender que ela está em desenvolvimento. Então, às vezes, ela aparenta ter uma inclinação, mas conforme ela vai crescendo, aquilo vai alinhando, tá? Então, é importante a gente entender isso. A criança pode aparentar ter desvios? Pode. A gente pode trabalhar esses desvios? Pode, mas não quer dizer que tu já vai chegar pro pai e vai dizer: olha, tua filha, o teu filho, ele tem uma escoliose e a gente tem que trabalhar isso. Você pode dizer para o pai que ela tem uma tendência a ter uma escoliose, que não quer dizer que ela vai ter, mas quer dizer que a gente já vai trabalhar essa tendência, a gente já vai tentar inibir essa probabilidade da criança futuramente ter essa patologia, ter esse desvio. Então é importante ter essa clareza e ter essa informação para os pais, porque eles querem saber se tem problema, se os filhos estão crescendo retinho. Eles falam, né? Ai, Vânia, mas o meu filho tá retinho, eu tenho que cuidar mais alguma coisa em casa. Eu falo para ele sentar direito, sabe? Eles têm muito essa preocupação. E vai também de nós, como profissionais, sabermos passar essa informação. É lógico que se você perceber um desvio grave, um desvio muito acentuado, é importante sim daí a gente passar para um profissional mais qualificado. Eu digo, tu indica para um médico especialista em coluna para ele aprofundar maior então o porquê disso, sabe? A gente vai trabalhar a tendência, a gente vai trabalhar a postura, a gente vai trabalhar a educação,
a gente provavelmente, se tiver que trabalhar uma consciência corporal e uma patologia, o profissional vai te indicar e vai te dar realmente o que a criança precisa ser trabalhado. E aí eu ressalto a importância do fisioterapeuta. Por quê? Porque o fisioterapeuta ele tem muito mais conhecimento nas áreas de patologias, tá? Então, às vezes o profissional de educação física tem mais opções na escola, por ser um trabalho mais de prevenção, mais de orientação, sim, mas às vezes no estúdio, o profissional de fisioterapia, ele tem muito mais visão e mais conhecimento nas áreas de patologias. Então ele consegue às vezes ter um trabalho mais focado para aquela determinada criança, para aquele determinado desvio e a patologia que foi passada para ele corrigir. Feito, certo? Então, importantíssimo conversar com os pais. Depois disso, a gente sabe que a gente tem que educar o corpo que a gente enxerga. Então, por que a gente tem que educar o corpo que está à nossa frente, como o Joseph Pilates falava? Por quê? Porque não adianta a gente pensar em alguma estratégia se a necessidade da criança que está na tua frente não é aquela. Então, eu gosto muito de olhar e às vezes eu gosto de deixar a criança, às vezes, ela brincar por si só e aí tu observa como ela tá brincando, tu observa, tu consegue nessa brincadeira, nesse deixar ela solta, né? Ela fazer exercícios por si só, ela brincar na bola, que às vezes elas adoram no estúdio, né? Tu consegue perceber coisas que às vezes tu não conseguiu ver numa avaliação e que os pais também às vezes não te relataram. Então é importante a gente fazer isso, por quê? Porque a gente vai ter que educar aquilo que a gente tá vendo, tá? Então, se tu percebe que a criança ela tem uma tendência a ter um problema muito mais de escoliose, a gente tem que perceber isso e trabalhar isso no estúdio, tá? A gente não pode simplesmente, eu vou trabalhar então mais ativação de core, eu vou trabalhar mais flexibilidade, se na realidade a necessidade naquele momento é tentar amenizar aquele desvio. Então é importante a gente perceber isso, a gente estar atento ao corpo que está à nossa frente, para a gente conseguir trabalhar exatamente isso, trabalhar aquela necessidade que a gente está vendo, aquilo que a gente está enxergando, tá? Diferente às vezes do que o pai veio em buscar. O meu filho precisa trabalhar isso porque o médico falou, tá? Então às vezes é importante a gente ressaltar para o pai que a gente vai trabalhar as primeiras necessidades que a gente percebe, tá? E aí de acordo com o ganho, com o desenvolvimento, a gente vai sim trabalhando outras coisas, como fortalecimento, como a adequação de se manter numa postura correta, como que eles devem, às vezes, assistir os desenhos deles no celular, como se portar, como sentar, como dormir, tudo isso a gente vai trabalhar também. E a gente pode falar isso para os pais, porque é importante os pais saberem como a gente trabalha com a criança e principalmente o filho deles, né? Então, isso é importante eles terem noção de que a gente está atenta ao filho deles, tá? Muito, muito, muito importante. Vamos lá, seguindo. Algo importante também de se falar aqui, que não é indicado colocar crianças em aparelhos. E eu venho e ressalto isso novamente. Vânia, mas como que eu vou fazer para trabalhar com uma criança no estúdio? A gente tem que trabalhar o solo, a gente tem que trabalhar o início. Se eu perguntar para você por onde a gente inicia um trabalho com criança, a gente inicia como a gente inicia qualquer outro aluno. Qualquer outro aluno que chegar no teu estúdio, a gente vai iniciar fazendo o quê? Exercícios no solo, exercícios no mat, que a gente também consegue falar. E por que a gente não pode fazer exercícios nos aparelhos? Primeiramente, os aparelhos não foram desenvolvidos para crianças, tá? Eles foram desenvolvidos e a ergonomia de um aparelho, ele é adaptado e ele é desenvolvido para adultos, tá? Então, o que às vezes eu percebo? Profissionais tentando adaptar os aparelhos para umas crianças, porque na realidade, como eles também percebem que não está adequado para a criança, e eu não quero agora questionar e não quero também julgar profissional nenhum, mas o que eu quero já ir alertando,
a todos que já estão trabalhando com as crianças que não é indicado a gente colocar as crianças nos aparelhos. Não é indicado a gente ir lá e colocar duas caixas no Cadillac para a criança conseguir alcançar. Não é indicado a gente pendurar a criança para ela conseguir fazer algum exercício ou colocar uma bola para ela achar mais criativo. Gente, a gente está trabalhando com criança e criança é um piscar de olho. Elas caem, elas se machucam, às vezes elas fazem coisas que você disse que não era para fazer, mas elas vão fazer. Por quê? Porque elas querem o desafio, elas querem se sentir desafiadas e fazer coisas que às vezes não foi pedido para elas. Então, cuidado quando você daqui a pouco queira colocar uma criança em algum aparelho. É lógico que eu estou orientando que não é adequado, mas cada um faz o que acha, né? E o que quer fazer, eu não tenho como controlar isso. Mas se você faz isso, presta muita atenção. A qualquer momento pode acontecer algum desastre, algum problema, e aí você machucar uma criança e realmente vai complicar para você a explicação para um pai. Como que você vai dizer que o filho dele caiu no aparelho, sendo que você estaria ali para corrigir, para orientar e para educá-los? Então é complicado, tá? Volto a frisar que temos que trabalhar o quê? O solo. A gente tem que trabalhar a criança quando ela está num ambiente seguro, tá? Quando a gente vai trabalhar com a criança no solo, ela vai ter, sim, como a gente adaptar coisas para elas, a gente pode criar muito, e aí vai muito do nosso lúdico, né? Trabalhar brincadeiras, trabalhar os acessórios, a gente pode colocar vários acessórios. Pode colocar bolas, pode colocar teraband, pode colocar rolo, espaguete, Magic Circus, meia-lua. A gente pode aí sim usar muitos acessórios, mas eu não indico vocês colocarem criança nenhuma no aparelho, tá? E eu já expliquei por quê, tá? Aí tu pode dizer, mas Vânia, eu já comecei a trabalhar as crianças nos aparelhos, o que eu faço agora? Como é que eu volto isso? Eu acho importante a gente falar para as crianças a realidade, né? Então eu sempre digo assim, quando você pega uma criança e você explica para ela, olha, a gente tem que cuidar porque os aparelhos não foram desenvolvidos para vocês. Eu sei que é legal, que vocês gostam de brincar disso. Inclusive a prof várias vezes botou vocês fazendo. Mas a gente tem que cuidar, porque pode acontecer de vocês se machucarem, pode acontecer de vocês prenderem o dedo, pode acontecer de vocês se machucarem e aí vai ficar ruim pra gente continuar uma aula. Então o que a gente vai fazer a partir de hoje? A gente vai começar a ter uma aula um pouco diferente e não quer dizer que eu não vou deixar mais vocês irem nos aparelhos, tá? E aí vale uma dica, tá? Quem já trabalha com as crianças nos aparelhos e quer alinhar e quer voltar a fazer um trabalho mais com mais segurança, que eu digo que no solo é mais seguro, você pode daqui a pouco dar essa oportunidade para a criança brincar um de cada vez em algum aparelho que você disponibilizar naquele momento, e aí você pode dizer assim, ok pessoal, então agora sim, já que vocês cumpriram com o combinado, a gente planejou no início da aula que a gente ia fazer isso, eu falei para vocês e vocês foram legais, vocês fizeram, a prof vai deixar então 5 minutinhos para vocês brincarem hoje só no Cadillac, então um de cada vez vai subir e vai fazer alguma coisa que queira fazer, e aí você fica atenta, você educa. Então, ao mesmo tempo que você volta a fazer um trabalho mais seguro, com mais qualidade, com mais segurança, que é o trabalho no solo, você dá para a criança também aquela oportunidade dela subir no aparelho, porque eu sei que é difícil a gente ter os aparelhos no estúdio e não deixar elas irem nos aparelhos. O ideal seria o quê? Ter uma sala à parte, né? Não misturar as crianças no estúdio com os aparelhos. Mas eu sei que isso é difícil, porque a realidade que a gente tem é estúdios já montados, né? Com toda a aparelhagem, mas que a gente sabe que a gente tem que cuidar disso, a gente tem que cuidar para a criança não estar inserida nos aparelhos, ela não está subindo, né? Então, uma das coisas que aconteceu comigo, e eu até vou relatar aqui, foi que um dia eu estava trabalhando, né?
E aí chegou as crianças e eu disse para elas, tá, então vocês vão sentando enquanto a prof vai pegar ali o material que a gente vai trabalhar. Quando eu voltei, tinha uma pendurada no Cadillac, a outra se empurrando no reformer, a qualquer momento uma podia cair, e aí eu ia fazer o quê? O outro estava então tentando fazer o rolamento em cima do barrel. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço, né? Aí eu disse, deu pessoal, vamos voltando e tal. Trouxe eles todos para o solo e aí eu tive uma conversa franca com eles. Eu expliquei que na realidade aqueles aparelhos eles iam poder usar sim quando eles fossem adultos, quando eles tivessem o tamanho adequado para usar, mas que no momento eles eram crianças e que as crianças a gente começa primeiro a trabalhar no solo. E aí é uma coisa que eu expliquei para eles que é bem legal de às vezes a gente falar, é vocês se compararem a eles, não dizer que eles são os bebês, mas dizer assim, gente, quando vocês eram bebês, que vocês começaram, vocês não vão lembrar, mas se vocês conversarem com os pais, vocês vão saber que primeiro vocês gatinharam, depois vocês começaram a tentar ficar de pé, depois vocês deram os primeiros passinhos, para depois correr. Então, a gente tem que entender que vocês também estão aprendendo aqui no Pilates. Então, a gente primeiro tem que aprender muito aqui no solo, a usar tudo que a gente precisa, e aí vocês vão crescendo. E quando vocês estiverem na estatura, no tamanho correto, aí vocês vão para os aparelhos. Então, é importante a gente explicar para o aluno que está à nossa frente, explicar para aquelas crianças que estão ali, o quanto é importante eles saberem cumprir essas regrinhas, né? E o quanto a gente também está preocupado com eles. Então, tá? Importante a gente saber que quando a gente está trabalhando com criança, que no estúdio, a gente trabalha criança no solo, tá? Continuando, então. Então, ensinar a criança, né? Ensinar Pilates para as crianças não é nada fácil. Mas, e eu sempre ressalto, né? Não é fácil por quê? Porque a gente muitas vezes tem dúvidas, cada criança é uma criança, não tem muita informação, não tem muitos cursos, a gente às vezes trabalha meio que no achando, né? Mas é importante sim, e eu sempre também falo que não é para qualquer profissional, não é qualquer profissional que se sente desafiado e sente a necessidade de trabalhar com uma criança. Por quê? Porque ele percebe que a gente está trabalhando na prevenção, né? A gente está plantando hoje para colher amanhã. Então, eu também gosto de ressaltar que tu imagina daqui 10, 15 anos essas crianças que a gente trabalhou, elas vão lembrar de ti com muito carinho. Por quê? Porque tu ensinou algo muito importante para ela, né? Então, é algo que não é fácil, não é para qualquer profissional, não é para aquele profissional, vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo. Não, a pessoa tem que gostar de criança, tem que gostar de estar trabalhando com a criança, tem que sentir esse desafio de trabalhar. Por quê? Porque realmente é um trabalho muito, muito importante e que a gente com certeza vai ter muitos frutos lá na frente, tá ok? Então, hoje a aula foi sobre a diferença no Pilates na escola com a diferença do Pilates no estúdio. Então, a gente elencou várias coisas, mas o que fica registrado e que é importante, de que ambos são importantes, tanto o trabalho na escola quanto o trabalho no estúdio. E aí fica as regrinhas de cada local, de como trabalhar na escola e de como a gente deve trabalhar no estúdio, para que a gente não erre e para que a gente continue fazendo as crianças entenderem, os pais, da importância de se ter um trabalho e ainda na fase infantil, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e muito obrigada!